Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. Compreendermos a vontade de Deus e sermos instrumento da sua justiça, expressão da sua vontade, sal nessa terra e luz neste mundo. Precisamos entender que não somos isso na nossa individualidade, mas na expressão de corpo, na vida de igreja. Igreja, a gente precisa entender, não é prédio, não é instituição. Somos nós que somos as pedras vivas do templo que está Deus construindo para a sua morada, a sua habitação. Precisamos entender isso. Não se trata da nossa individualidade, mas do compromisso pessoal com o Pai para o realizar da sua vontade e o expressar do seu querer neste mundo. Por isso, a expressão da compaixão. A compaixão é algo extremamente importante na vida daqueles que são filhos de Deus, pois revela Cristo, revela Deus, manifesta o Pai ao mundo. A gente precisa entender isso. Jesus, em diversas situações, revela a compaixão. Isso lá podemos ler também lá em Marcos 8, do 2 ao 4, que diz assim: tenho compaixão dessa gente, Jesus falando, tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Nós precisamos entender. Logo depois, Jesus novamente fez a multiplicação dos pães. Qual é a questão aqui? Primeiro, que Jesus revelou. Segundo, a atitude dos discípulos. Um agia segundo o pensamento de Deus, segundo a mente, a vontade, o querer e o propósito de Deus. Os outros agiram segundo o pensamento natural, ou seja, o problema não é meu, não tenho como resolvê-lo, deixa para outro resolver. Cada um resolve o seu problema. Nós precisamos entender essas coisas, compreender que essa atitude, essa postura não revela Deus ao mundo. Nós precisamos nos compadecer das pessoas, pois sem a expressão da compaixão, a atitude que expressa a compaixão, nós não manifestamos o Pai ao mundo. Jesus, em diversas situações, se compadeceu das pessoas. E nós precisamos entender, precisamos olhar as pessoas com os olhos que Deus nos deu, com a mente de Cristo, expressando e revelando a vontade do Pai. Se nós, como igreja, nos movermos em favor das pessoas, nos compadecendo delas, com certeza nós entenderemos o nosso papel, entenderemos a nossa responsabilidade e quão crítico é a santificação do procedimento, uma vida santa, pois fomos chamados para sermos santos, para revelarmos o Pai ao mundo. Se não nos preocuparmos com os outros, se não nos compadecermos das pessoas, dificilmente entenderemos a importância da santificação, de sermos expressão do revelar de Deus no mundo. Temos que entender que temos que agir como Deus, ser como Deus diante das pessoas. Ele nos fez novas criaturas, Ele nos deu do seu Espírito, nos deu da sua vida, para que nós o revelemos ao mundo. Como o revelamos? Manifestando as suas virtudes, proclamando as suas virtudes. E uma delas é compaixão. Compaixão pelas pessoas, pelo seu estado, pela sua cegueira, pela sua condição. Precisamos trazer discernimento, entendimento, precisamos trazer a luz ao mundo, revelar a luz ao mundo, para que as pessoas possam conhecer o Pai, conhecer da sua vontade, do seu querer. Por isso nós somos esse instrumento para fazer o Pai conhecido. Qual a maneira? Compaixão. Não tem outra maneira. Tendo as pessoas na situação que estão, tendo o entendimento que são como ovelhas sem pastores, são pessoas que precisam, que necessitam, e nós podemos fazer.
podemos fazer algo por elas, fazer algo diferente, fazer algo que toca-lhes o coração, que revela o Pai, que manifesta a virtude do Pai a essas pessoas. Se entendermos isso, se compreendermos essa nossa responsabilidade, vamos agir, não segundo o pensamento natural como os discípulos fizeram, mas segundo Cristo, agindo segundo a graça, a misericórdia e a bondade de Deus em favor das vidas. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender este querer de Deus, sua vontade, mas se nós não entendemos, o que nós devemos fazer? Essa é a questão que nós precisamos responder. Nós precisamos buscar a Deus de todo o coração, querendo conhecer a sua vontade e compreender o seu querer, para sermos o instrumento que Ele planejou, desejou e que Ele fez das nossas vidas. Mas que precisamos ter o discernimento, termos a visão restaurada para podermos enxergar e compreender a vontade do Pai e a essa vontade nos submetermos. Que a gente entenda isso e faça das nossas vidas a oferta em favor da vontade do Pai, para que Ele cumpra seu plano e propósito em nós e através de nós, para que o mundo o conheça a Cristo. Que nós possamos fazer essa oferta, para a glória e louvor do nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.